Bora lá, Fiel. Dorival colocado na parede aqui na coletiva após derrota pro Bahia dentro da Neoquímica Arena. Bateu boca com o repórter aqui e respondeu na lata. Na sua opinião, Dorival está balançado no cargo do Corinthians? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. Bora acompanhar a coletiva de imprensa que se saiu do controle aqui. Curta o vídeo, se inscreva no canal Nação Corintiana. Bora aqui acompanhar os melhores momentos da coletiva do Dorival. Dorival aqui atrás, tudo bem? Boa noite. Rodrigo Vessone do portal Meu Timão. Você está classificado na Copa do Brasil e nessa situação no Campeonato Brasileiro. No São Paulo você foi campeão da Copa do Brasil, só que o seu Campeonato Brasileiro também não foi bom. No Flamengo você ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Libertadores e o seu Brasileiro também não foi bom. Eu queria saber, você faz uma reflexão em relação a isso, a você, a sua comissão técnica, seu trabalho, por que as coisas nas Copas acontecem, mas no Campeonato Brasileiro de pontos corridos, a coisa não caminha? Eu fiquei com muito isso na minha cabeça, sobretudo depois de Caxias, diante daquela postura do seu time titular contra um dos piores times. Enfim, você tem esse tipo de reflexão contigo? Ou você acha que é só uma coincidência nos 3 clubes últimos, por exemplo, isso ter acontecido? Obrigado. Então eu vou refrescar sua memória. Eu saí da 16ª colocação com o Flamengo para a 2ª colocação do Campeonato Brasileiro. E jogávamos ali, paralelo a tudo isso, as Copas, Libertadores e Copa do Brasil. Chegou um momento de definição dessas competições, porque você vem a cada semana jogando finais ou semifinais, jogos decisivos, mata-matas, e isso daí naturalmente comprometia um dos campeonatos. Nós disputamos uma decisão contra o próprio Corinthians dentro do Maracanã, eu não podendo contar com 5, 6 jogadores em razão de lesões. E olha que o elenco do Flamengo ele era muito diferente do que eu tinha no São Paulo e do que eu tinha e tenho nesse momento com o Corinthians. Era muito diferente. Então, nós saímos da 15ª colocação para a 2ª colocação do campeonato, encostado no Palmeiras. Quando nós afunilamos as competições, nós tivemos que fazer uma opção. Ou você pecava por querer ganhar todas e não ganharia nenhuma, ou nós direcionávamos para aquilo que vinha sendo importante naquele momento. E as competições que foram importantes foram os torneios. E com isso nós demos prioridade aos torneios. Caímos algumas posições, é natural, nós não tínhamos a equipe completa, jogávamos numa quinta e tínhamos que voltar ao Brasil para jogar num domingo, 4 horas da tarde, em qualquer estado da federação. Então, não, é impossível isso. É impossível você querer conquistar todas as competições no mesmo momento. Que equipe vai conseguir isso aí? Nós conseguimos 2 conquistas que foram impressionantes. Uma Libertadores invicta e uma Copa do Brasil sem muitos jogadores no jogo mais importante e decisivo deles. E com o São Paulo, um título inédito. Então, assim, com o Corinthians, nós temos boas perspectivas. Alguns meses atrás, o Corinthians brigou também pela zona de rebaixamento no ano anterior e cresceu muito quando teve a chegada de alguns valores para a sua equipe. Mudou por completo tudo aquilo que vinha acontecendo. Nós precisávamos, na janela anterior, um segundo momento, que seria janeiro, fevereiro, nós precisávamos de umas correções. Não conseguimos fazê-los em razão de N fatos. Precisávamos agora também, nessa janela. Nós estamos impossibilitados praticamente nesse momento. Então, nós teríamos uma necessidade muito grande de algumas correções para que elevássemos o nível do nosso grupo, do nosso elenco. Mesmo assim, a equipe tem feito jogos com muita segurança, tem feito jogos onde sofre pouco e tem acontecido resultados realmente que eu reconheço. Um erro ou meio erro acaba estourando no nosso gol. E isso tem nos tirado aí pontos importantíssimos ao longo dessa fase. Fica até às vezes difícil de explicar. Uma equipe que tem posse de bola, que tem domínio quase que total das ações da maioria dos jogos, não tenho certeza, mas acho que a segunda equipe com mais posse de bola no Campeonato Brasileiro, que busca criar, que está aberta para criar, que está preparada para poder jogar.
mas temos dificuldades no momento final. Realmente tem acontecido. Estamos treinando que nem maluco, que nem louco, para tentar corrigir tudo isso. Boa noite, Dorival. Leonardo Rodrigues, da Central do Timão. Ainda nessa questão do Campeonato Brasileiro, o Corinthians chegou hoje ao 5º jogo sem vitória na Neoquímica Arena. Dá para dizer que o Corinthians ligou o sinal de alerta contra o rebaixamento? Obrigado. Olha, nós nunca desligamos, pode ter certeza disso. Nós nunca desligamos. Nós estamos atentos a tudo. Nós estamos procurando todo tipo de correção possível, buscando melhorar a todo momento, variando as formações, a maneira de jogar. Vocês que gostam de números, os números da nossa equipe sempre distribuídos de uma forma ou de outra para cada partida, repetindo em alguns momentos, mudando dentro das partidas. Nós estamos fazendo tudo que está ao alcance. E o que eu vejo assim é uma aceitação, um entendimento, mas ainda nos falta o principal, o resultado. E isso aí tem nos tirado reais possibilidades de estarmos bem melhores do que nesse momento estamos. Boa noite, Dorival. Victor Franqueira, do Dimensão Esportiva. Levando em consideração desfalques importantes que o Corinthians tem, como o caso do Yuri Alberto do Memphis, hoje você escalou uma dupla titular, que é o Kaique e o Guinegão. E um deles fez um golaço de bicicleta. Nesse sentido, eu queria que você avaliasse a atuação deles na noite de hoje. Obrigado. São garotos ainda, estão crescendo dentro dos treinamentos, estão buscando um espaço, melhorando a cada instante, e nós estamos apostando, naturalmente que eu gostaria de estar com a equipe muito mais equilibrada em termos de pontuação, para que pudéssemos dar uma tranquilidade maior para esses garotos. Estamos correndo um risco muito grande, eu reconheço isso, mas nós não temos outra opção. Nós temos que jogá-los de repente, ou anteciparmos, inclusive, o momento que talvez eles tivessem com um pouco mais de tranquilidade, mas o importante é que estão dando uma boa resposta, estão merecendo a nossa confiança e com certeza ganharão aí mais oportunidades. Opa, Dorival, boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Além dessa questão do esquema, eu percebi uma mudança no posicionamento do José Martínez e do Bidon, uma inversão de lado deles, como eles vinham jogando. Eu gostaria de saber o porquê dessa alteração, se você acha que surtiu um resultado positivo para a equipe, e se me permite só mais uma, a saída do Bidon, ela foi por questão técnica ali, a entrada do Rian, ou ele sentiu alguma coisa física? Obrigado. Não, com relação ao posicionamento, tanto faz, um jogando pelo lado direito ou pelo esquerdo, ali não tem problema nenhum. Eu acho que todos os nossos meias, né, estão preparados para esse tipo de situação. A saída foi apenas para a gente ganhar um fôlego maior e ver se continuávamos ali pressionando em busca do resultado. Tentamos usar todas as armas que tínhamos ali fora para que pudéssemos continuar a buscar o gol, como foi praticamente o jogo todo. Boa noite, Dorival. Diego Fernandes, da Rádio Coringão. Hoje o Corinthians tomou o gol com 1 minuto e meio de jogo. O que esse gol mudou o seu esquema tático? O que fez mudar assim na figura do jogo, no papel do jogo para você? Não alterou nada. Só não poderíamos ter tomado esse gol, e principalmente o segundo gol, logo que conseguimos empatar. Quando ainda estávamos buscando um posicionamento, sofremos novamente um gol que nos tirou uma possibilidade de termos um controle um pouco mais tranquilo da partida, como vinha ou como aconteceu ao longo praticamente de todo o tempo. São situações assim que acabam surpreendendo. Amanhã surpreenderemos também alguns adversários, é um fato. No futebol é isso. Um erro mínimo acaba provocando uma situação que você paga um preço muito caro. Boa noite, Dorival. Aqui na terceira-feira, aqui à sua frente, Henrique Vigliotti, da Rádio Craque Neto. Dorival, você já falou muito sobre a partida, sobre os desfalques, mas essa semana você teve mais uma perda de um garoto, que foi o Cauê Furquim. Então gostaria que você falasse um pouco dessa situação de um garoto que você vinha promovendo ele para treinar como os titulares, para ficar ali no elenco principal. Queria que você falasse sobre essa perda também para o setor ofensivo em relação ao garoto. Bom, era um garoto de muita qualidade, é um garoto de muita qualidade, vinha trabalhando e já
estávamos aí preparando uma possibilidade para ele, inclusive talvez até numa partida como a de hoje. Infelizmente acabou acontecendo, que ele seja feliz, não temos o que fazer, temos que continuar trabalhando e buscando soluções e opções. Mas era um jogador que vinha num processo de evolução muito grande, desde o primeiro treino que eu ouvi, me impressionou bastante, e nós estávamos tentando prepará-lo aí para um momento em que pudesse buscar aí um caminho dentro da nossa equipe. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Eu acho que não tem como começar essa entrevista sem falar da falta de atenção do Corinthians, porque foi tanto esforço para fazer o gol, né? E o Corinthians tomou 2 gols, os dois com 1 minuto. 1 minuto de jogo e o pênalti que saiu 1 minuto depois do Corinthians fazer o gol. Por que essa falta de atenção e como resolver? Obrigado. Isso daí é circunstancial, é de uma partida. Às vezes pega um atleta ou outro no momento desprevenido. Temos que colocar também que temos um adversário qualificado, que tem qualidades, que joga. E foi um detalhe que acabou nos tirando aí a possibilidade de um grande resultado. Por tudo que fizemos, pelo volume que tivemos. Tivemos que correr atrás em 2 momentos, sendo que mal comemorávamos o gol, e nós sempre chamamos a atenção nesse sentido, que o momento mais perigoso de uma partida é quando você faz um gol, quando você sofre um gol, porque você se abala ou você se motiva de tal forma que acaba gerando um descontrole. Isso daí nós temos que ter consciência que é uma situação de jogo inusitada e que nesse momento nos pegou de surpresa. Dorival, aqui à sua direita, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. Gostaria, a princípio, de uma avaliação inicial sua sobre o Vitinho, primeira semana trabalhando com ele, e também qual o grau de urgência que você leva para o Campeonato Brasileiro nesse momento, numa rodada que o Corinthians pode terminar a 3 pontos da zona do rebaixamento. Olha, eu tenho necessidade urgente. Nós não tínhamos aí 7, 8 jogadores em condições. Nós mexemos com todas as peças que nós temos, sabendo que precisamos ainda de muito mais, mas tínhamos necessidades, carências, e em razão disso eu tive que acelerar, inclusive, um processo que fatalmente demoraria um tempo um pouquinho maior, para que ele pudesse se reencontrar e buscar as suas melhores condições. Mas a urgência e a disponibilidade do atleta que nos fizeram acreditar que seria importante tê-lo como foi. O Vitinho, com pouco tempo, ele conseguiu criar algumas boas oportunidades e não fomos felizes nas finalizações. Oi, Dorival, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Hoje a gente viu o Ranieri baixando bastante na linha dos zagueiros, né? Dando liberdade para os 2 laterais. Foi algo circunstancial por conta dos desfalques e até por conta do adversário também? Foi pensado exclusivamente nesse jogo do Bahia? Ou é algo que você acha que pode replicar em outras partidas? Não, foi... Desculpa, eu achei que você tivesse terminado. Eu ia só emendar mais uma, se possível. O Héctor Hernandes, mais uma vez, fora até do banco de reservas. Você conta ainda com esse jogador? Esse daí é um assunto que o Fabinho está a par e qualquer dúvida é com ele, tá certo? Com relação ao Ranieri, a maneira como joga o Bahia, nós estudamos muito a equipe do Bahia e chegamos à conclusão que essa seria a melhor forma de atacá-los. Tivemos... praticamente aí todo o tempo a bola nos nossos pés, tivemos paciência para girarmos de um lado para o outro, buscamos aí infiltrações, tivemos um X número de finalizações e apenas não fomos agraciados aí com o principal. Acho que a equipe lutou, a equipe se entregou, a equipe teve coragem, a equipe foi buscar, mesmo com os muitos desfalques, nós fizemos uma partida de muito bom nível. Futebol às vezes nos prega peças e nós temos que respeitar e entender que também do lado teve um adversário que é sempre um adversário muito perigoso e altamente qualificado, mas a equipe do Corinthians merecia uma sorte um pouco melhor.
Aqui Dorival, Rafael Esgrilles, Energia 97. É claro que o ano de 2025 do Corinthians, né? O time oscila bastante, sai de um título paulista, eliminação, classificação em cima de um arquirrival na Copa do Brasil, mas do outro lado, no Campeonato Brasileiro, 11 jogos, os últimos 11 jogos, apenas uma vitória. E o seu trabalho com 21 jogos, 8 vitórias, 6 derrotas e 7 empates. Agora, aproveitando a sua sinceridade, qual é a avaliação do seu trabalho no Corinthians após 21 jogos? Depende. Eu acho que nós temos que avaliar num todo, tudo que nós estamos passando, tudo que nós estamos vivendo, as dificuldades enfrentadas, os problemas que são iminentes e que eu não vou aqui novamente discutir, tudo aquilo que combinei e que estou aguardando, e estou trabalhando, estou me entregando como ninguém para esse trabalho, e eu tenho certeza que ainda vamos encontrar um caminho. Prova o que nós temos feito em muitos jogos. A equipe que tem controle de jogo, tem posse de bola, tem trocas de lados, tem dificuldades imensas quando faltam muitos jogadores, precisamos e temos algumas carências que já foram pontuadas. Nunca escondi de ninguém que solicitei, anterior até a minha chegada aqui, algumas contratações. Agora nós estamos fazendo o que esteja ao nosso alcance, lutando, nos entregando, trabalhando, nos dedicando o máximo possível. Os resultados em algum momento acontecem, podem ter certeza. Mesmo com todas as dificuldades que nós estamos passando, olha, foram poucos os jogos que nós fomos inferiores ao adversário. Foram pouquíssimos jogos que nós sofremos com adversários um pouco melhores em campo. E isso não reflete, na minha opinião, não reflete aquilo que nós merecíamos dentro do Campeonato Brasileiro. Pela postura que a equipe vem tendo, raras as exceções, a partida anterior, o clássico anterior do Campeonato Brasileiro, realmente resultados merecidos, no mais, sinceramente, alguma coisa temos que fazer a mais para conquistarmos resultados, sim, mas é um caminho. Nós estamos trabalhando, nos entregando o máximo possível, lutando com todas as armas para tentarmos solucionar problemas, resolver situações e encontrar caminhos. Os jogadores se sentem confortáveis, temos a posse na maioria das partidas, o domínio do jogo na maioria das partidas. Os resultados às vezes não acontecem. Dorival aqui atrás. Acho que é difícil até para explicar. Pessoal, o Dorival respondeu aí, mas na minha opinião o Dorival não é culpado. Você pode até discordar, mas espera aí, tá? O Corinthians não jogou mal, tá? O Corinthians não jogou mal. O Corinthians foi mal em duas situações. Tomar um gol com 1 minuto, que é inaceitável, e tomar um gol 1 minuto após você empatar o jogo. É inaceitável. Foi os 2 minutos que o Corinthians errou onde não poderia ter errado. O primeiro minuto onde tomou gol e o minuto onde tomou o segundo gol. Então o Corinthians correu atrás do resultado, tá? E o Corinthians foi muito presente, ofensivamente falando. E a bola não entrou, tá? Mas a bola não entra por quê? Falta de qualidade, nervosismo dos moleques da base, né? O time pressionado fora de campo, um caos político. E aí tem todo o contexto, né? Todo o vendaval, todo o furacão que vocês já conhecem. E aí, cara, não tem como a gente falar pra você que a culpa é do Dorival. O Corinthians contratou o Vitinho, né? Que é um jogador que veio numa oportunidade de mercado, tá? Um jogador que já tem uma certa experiência, mas mesmo assim não é uma baita contratação, certo? Calma aí. O Vitinho entrou, tá? Esse cara que não é uma baita contratação. Ele entrou, notoriamente o time melhorou. Você pode discordar, não tem como discordar disso, cara. Ele criou 4 chances reais de gol assim que ele entrou. Pintando até o fundo, cruzando, batendo firme pra dentro da área. Então, assim, o Corinthians precisa de reforço, cara. Eu sei que os moleques da base precisam subir, precisa representar, precisa... Eu sei, mano. Mas tem que ser um equilíbrio, tá ligado? Não adianta colocar um monte de moleque da base lá que não vai dar certo, mano. Tá? Tem que ter um time bom pros caras entrar em momentos, né, cruciais. Mas é isso, pessoal. Não tem muito o que dizer, né? O Corinthians, pra mim, jogou melhor que o Bahia, mas o que importa não é jogar melhor, e sim o resultado. E quem saiu com os 3 pontos hoje foi o Bahia. O que você achou dessa derrota do Coringão, da coletiva do Dorival? Comenta aí, vamos trocar uma ideia sobre isso, beleza? Forte abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu.